Olá, sejam bem-vindos. Última aula da unidade 1, tema 3. Agora a gente vai falar o seguinte. Fora dos stories. Você tá bem? Dá até um desânimozinho, não dá? Tu fica meio assim, sabe? Uma lágrima assim, corre. É verdade. A gente mente muito na internet. Pô, eu meti o dedo no meu olho. Tá vendo? Tem que parar com essas brincadeiras. Eu meti o dedo no meu olho e agora eu tô chorando de verdade. Então olha só, a ideia é justamente essa. Fora dos stories você tá bem. A questão é que quando você tá, né, na internet, o mundo digital, ele coloca pra você uma gama de realidades e de vidas perfeitas, né? O Instagram é o antro da vida perfeita. E eu sou mais da linha, já falei pra vocês, sou mais da linha do Fernando Pessoa, né? Cadê gente no mundo? Eu sou mais desse pensamento. Então assim, estou farto de semideuses. Onde é que a gente? Nessa terra. Então, nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus amigos têm sido campeões em tudo. É mais ou menos por aí. Então assim, a gente vive uma realidade em que as pessoas, na verdade, elas ocultam a realidade. Olha só que doideira, né? Elas constroem uma narrativa, um enredo entre elas, em que elas mostram somente aquilo que elas querem pra você, e você fica assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, todo mundo tem uma vida perfeita, e na verdade não é assim. Então, compreender como os conteúdos pessoais compartilhados na internet podem se tornar alvo de cyberbullying, roubo de dados e cancelamento. E aí, Isadora, já cancelou alguém? Por que isso, Isadora? Todo mundo já cancelou alguém? Cancelou quem? A Carol Conká do Big Brother. Faz tempo, não faz essa? 2 anos. Eu lembro que a gente já falou da Carol Conká aqui. Refletir sobre... Eu não sei quem é a Carol Conká, eu só sei que ela foi cancelada. Cantora, né? Eu sou muito desatualizado nessas paradas, cara. Eu sou muito velho. Refletir sobre os limites e os impactos da dissolução de fronteiras entre o privado e o público. Então, até que ponto eu tô mostrando uma parada que é privada, que é minha, e até que ponto eu tô mostrando uma parada que é pública, quer dizer, que é de todo mundo, que é de qualquer pessoa para poder ver, né? Ser capaz de reunir argumentos sobre o uso saudável da internet e construir um texto dissertativo ou argumentativo conforme a proposta apresentada, essa é a nossa ideia, beleza? Então, primeira coisa, e fora dos stories, você tá bem? Aí o texto traz, na verdade, uma série de brincadeiras, né? Ele traz primeiro ali, ó, e fora dos stories você tá bem, e a brincadeira coloca ali o cara deitado, estiradaço ali, cheio de brincadeira. E fora dos stories você tá como? Eu coloquei leite na xícara e vim esquentar a caixa no micro-ondas. Olha só que doideira. E fora dos stories você tá bem, aí ela fora dos stories com o cabelo todo desfeito. E aí a grande provocação, a grande brincadeira que a gente faz é o seguinte, né? Quais sensações estão relacionadas às pessoas fora dos stories? Então quando você pensa esse fora dos stories, essa brincadeira, quando você faz essa brincadeira, a primeira coisa que você pensa é o seguinte: caraca aí, tá todo mundo mal. Porque parece que você de fato cria uma realidade virtual. Então na internet você se posiciona e se coloca de uma forma que é completamente diferente, diversa da forma como você se coloca no dia a dia. Quer dizer, a internet é uma parada completamente outra. E a gente fica assim, quase que eu... Esse aqui não derrubou não, né, Isadora? Caraca aí, até o final desse vídeo eu vou me acidentar. Eu já meti o dedo no meu olho, agora eu senti um friozinho na espinha. Confesso que deu um medinho de eu cair. Que a cadeira fez assim, ó. Então vamos lá. E eu balanço a cadeira mesmo assim. Eu não consigo ficar parado. Esse negócio de ficar sentado é estranho, né? É ruim, né? Ficar o dia todo sentado. Consegue? Consegue, né, Isadora? Eu sou vascaíno não gosta de cair. Vou ficar quieto, prometo ficar quieto, Isadora. Quais sensações estão relacionadas ao estado das pessoas fora dos stories? Então essa é a ideia que eu tô falando pra vocês. Quer dizer, fora dos stories a gente age de uma forma, a gente fala de uma forma, a gente interage de uma forma completamente diferente. Parece que fora dos stories a realidade é sempre pior do que aquela realidade que a gente mostra. Porque na verdade, e aí é onde eu quero entrar, você cria um personagem na internet. Na verdade, um personagem é criado na internet. Algo que você visualiza que é fora de você, né? Então você cria um personagem para interagir na internet. O que esse personagem tem de diferente de você, né? Do mundo.
Real. Aí não é rela, não. É do mundo real, tá? Apareceu aí, se você olhar aí, ó. Tá escrito. Vou botar aqui do lado de cá, ó. Rela é real. Depois eu vou corrigir. Então, assim, você cria um personagem na internet, o que ela tem diferente de você? E é essa grande brincadeira que eu quero criar com vocês, que eu quero que vocês pensem aqui. Percebam, olha como esse indivíduo, ele tá diante de um computador aqui, tá vendo? Há uma tela de um computador e há diversas faces aqui, ó, tá vendo? Muitas faces diferentes e ele com a face real dele aqui. Essa face real aqui, ela quase nunca vai ser apresentada. Então é uma questão a ser discutida, a ser debatida. Então, nas crônicas do livro, aí a gente está falando do livro. Deixa eu só pegar aqui. Pá. Peraí. Ele traz os stories. Pá. Aqui. O livro de crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, que é Comédias da Vida Privada. Então, a sua vida privada é engraçado, William? É. Tem um livro aqui chamado Comédias da Vida Privada. E é uma brincadeira. E aí, eu trago um comentário das crônicas, né? Esse é um primeiro livro de crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. E aí, nesse livro de crônicas, são apresentadas diversas situações envolvendo o mundo particular do ser humano. Sua dimensão íntima, né? Dos amigos, das famílias, das amizades, os encontros, desencontros. Uma das estratégias está em Verdadeiro José. José morreu com justeza poética num avião de ponte aérea a meio do caminho entre São Paulo e Rio. Coração morreu de terno, cinza e gravata escura, segurando a mesma pasta preta com que desembarcava no Santos Dumont todas as segundas-feiras durante anos. Só que dessa vez, a pasta preta desembarcou sobre seu peito, na maca, como uma lápide provisória. Eu adoro os textos do Veríssimo, né? São muito bons. E aí ele tá falando justamente sobre a realidade do José. E aí ele continua. Calma aí, agora pegar aqui. Apresentação. Tá. O texto segue elucidando a trajetória do personagem José e sua vida dupla, né? Que ele mantinha secretamente duas famílias, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. E aí, pelos colegas de trabalho, era chamado de paulista no Rio e de carioca em São Paulo. Após sua morte no velório, a situação constrangedora é o encontro das duas mulheres, dos filhos e a discussão sobre quem era a esposa legítima. Causa estranheza, as duas mulheres de José, o seu comportamento completamente distinto. No Rio, ele era uma caricatura paulista. A imagem carioca do paulista. Em São Paulo, ele era ao contrário. Ao final, as duas viúvas suspiraram e dormiram, sozinhas sem o José, o herói de dois mundos. Mas no ar ficou a pergunta: qual dos dois é o personagem José? Qual dos dois é o verdadeiro José? Não há resposta, mas há várias perguntas. Aí tu percebe como? Aí é o que eu tô falando. Você vai criando. Qual a ideia do José, tá? O José, ele é um cara que morava em São Paulo, tinha uma família em São Paulo, e no Rio de Janeiro ele tinha uma família no Rio. Só que aí, ele construía dois personagens. O personagem que ele criava em São Paulo era o carioca. E o personagem que ele criava no Rio era o paulista. A pergunta que fica é: qual dos dois é o verdadeiro José? E aí, quando você vai criando essas múltiplas facetas dentro do próprio meio digital, do mundo digital, a pergunta que a gente sempre vai fazer, ou a pergunta que fica no ar é: qual é o real? Se você cria uma realidade fictícia, uma realidade outra dentro do mundo digital, com informações, ou com personalidades, ou com piadas, ou com coisas que você não gosta, ou que não são você, qual é o você real? É como se, na internet, você colocasse várias e várias máscaras, uma sobre a outra, e quando você fosse perguntar quem você é mesmo, você já perdeu a sua própria identidade, porque você é incapaz de tirar todas as máscaras. Uma vez eu perguntei para uma amiga minha qual era a cor do cabelo dela, ela falou que não lembrava. Ela, toda semana, ela pinta o cabelo de uma cor diferente. Da última vez era verde. É sério. Eu perguntei pra ela: pô, mas qual é a cor do seu cabelo? Porque eu conheci ela com cabelo azul. Ela é doida. Não, doida não. É muita gente fina. Mas é isso.
ela mistura tanto, muda tanto, que a cor do cabelo ela já não lembra qual é. Obviamente que pintar o cabelo não é como você colocar uma máscara na internet. Eu não tô dizendo isso, pelo amor de Deus. Eu tô falando da perda da origem. Você coloca tantas máscaras na internet, você quer ser tantas coisas diferentes que quando você se pergunta quem você é, você não sabe mais. Tem um jogador de futebol do Vasco que jogou em tantas posições que você não sabe mais qual a posição que ele joga. Aquele Figueiredo. Ele é o quê? Calma. Isadora, calma, Isadora. Não precisa disso tudo. Ele é teimoso. Os vascaínos estão revoltados aqui. Revoltados. Pô, ele é bom. Eu gostei dele ontem. Ele é bom de bola. Eu gostei. Gostou. Gostei sim. Eu tentando explicar o Instagram pra vó. É pra você postar a foto, vó. Pra quê? Pro povo ver. E pra quê? Cara, essa pergunta é sensacional. É pra você postar a foto, vó. Pra quê? Pro povo ver. E pra quê? Não consegui responder e ainda entrei em um conflito existencial virtual. Cara, essa é sensacional. A verdade é que na internet a imagem criada é uma imagem muito falsa, né? Uma imagem que você fica simplesmente perdido. Você não tem o discernimento ali do que é real, do que do porquê você está fazendo aquilo. E aí, uma das temáticas que a gente precisa chamar atenção dentro dessa internet, quando você cria essa realidade que desvirtua daquilo que você é a questão do cyberbullying, que a gente precisa discutir. Então, entrando nessa temática, a gente vai no combate ao cyberbullying. Então, tramita hoje, né, na Câmara dos Deputados, a PL, né? PL é Projeto de Lei 6.521 de 2019, que tipifica o crime de intimidação sistemática virtual, ou cyberbullying, e assédio sistemático virtual, o cyberstalking. O crime de stalking ele já está previsto na lei desde 2019, né, quando entrou em vigor o pacote anticrime, que inclusive ampliou a pena, né, o regime penal, as punições até 40 anos no Brasil e reviu a penalização de uma série de crimes, né. O artigo 147A, intimidar alguém mediante o uso de qualquer dispositivo informático, de forma repetitiva e continuada, ocasionando-lhe dor e angústia. É crime. 147B, assediar ou constranger alguém por meio de dispositivo informático, de forma repetitiva ou continuada, violando ou restringindo ou perturbando de qualquer modo a sua privacidade ou liberdade. Então, de qualquer indivíduo. Esse cyberbullying, o combate, ele parte também de uma prerrogativa legal. Há uma série de instituições ou institutos legais que prevêem o combate ao cyberbullying, ou que prescrevem, ou que tentam combater o cyberbullying. É efetivo? Aí a questão da efetividade da lei, ela é um outro campo. Eu entro até na questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela é essencial, tá? Ela é essencial. Só que ela carece, em alguns momentos, de efetividade. A aplicação da lei. O que eu quero dizer com isso? Bom, para que o primeiro passo, normalmente, é você instituir uma medida de afastamento. Então, uma medida de 200 metros, 300 metros, entre no caso, a vítima, né? A mulher que é vítima de agressão por um ex-companheiro ou pelo companheiro, e a própria mulher, depois que ela denuncia, o que já é uma barreira. Eu vou partir do pressuposto que ela já denunciou. Só que esses 200 metros, eles não são... Você não coloca assim, fala 200 metros, aí você tem uma barreira. Esses 200 metros são imaginários. Então eles podem ser violados. E, na maior parte das vezes, o cara viola esses 200 metros e agride a mulher. Então uma coisa é a lei existir, outra coisa é a efetividade da lei. Com relação ao cyberbullying, a Polícia Civil, ela tem evoluído, tá? No seu objeto de análise. Tem evoluído muito. E tem conseguido observar aqui e acolá alguns crimes, mas ainda é muito incipiente, tá? Mas a lei já existe e já é um caminho para o combate ao cyberbullying, né? Então, fatos da internet.
Possibilidade de agressões serem reproduzidas inúmeras vezes, já que a intimidação pode viralizar. Tem um caso que me chamou muita atenção, é o caso, virou um meme há um tempo atrás, do Já Acabou Jéssica. Você viu esse meme, Isadora? Já Acabou Jéssica, que a menina briga com a outra, aí ela tá no chão, ela levanta, já acabou Jéssica. A menina, mas a menina, ela passou a sofrer com a repercussão do evento, sabia disso? Aquela menina que grita já acabou Jéssica, ela teve depressão. Saiu da escola, porque todo mundo que a via ficava repetindo a mesma coisa, já acabou Jéssica. Já acabou Jéssica. Cara, imagina para uma criança de 13 anos, 13, 14 anos, se não me engano. Ela passou a ter depressão. Ela passou a se sentir mal na escola, mudou de escola, mudou de cidade. E até hoje ela faz tratamento psicológico em função daquilo. Tem uma ideia. Nem sempre viralizar é uma coisa interessante. Poucos limites de tempo, espaço e ações podem ocorrer a qualquer momento e em qualquer lugar. Maior probabilidade do agressor se manter anônimo, que dificulta a denúncia. Isso é um problema, tá? Então a gente tem uma série de questões que dificultam, né? Mas hoje, é aquilo que eu falei, a Polícia Civil ela consegue rastrear o IP das pessoas, ela tem essa possibilidade. Até por isso, as lan houses passaram a exigir CPF. A lan house hoje em dia, quando você vai a um local que tem internet, hoje quase não tem lan house, mas elas passam a exigir um cadastro que coloque seu CPF para saber naquele horário, naquela máquina, naquele IP, quem foi que acessou, qual foi o CPF que acessou aquele computador. Menor nível de supervisão por parte dos responsáveis. Então é muito difícil para os responsáveis controlar, embora seja de responsabilidade deles, tá? Então, aquilo que você publica como menor de idade na internet é responsabilidade dos seus pais, né? Eles acabam respondendo aí pelos crimes. Beleza? Então, a gente vai pensar, né? Acabar com o cyberbullying. Acabar com o bullying é da minha conta. Nunca é demais lembrar. Todos devem ser respeitados em suas diferenças, sejam elas em relação ao corpo, raça, origem geográfica, opiniões, gênero ou orientação sexual. Então essa ideia, o combate ao bullying, né, o combate a essa ofensa sistemática e geral, ela precisa ser efetivo de fato. Ele precisa ter um acompanhamento, um debate dentro da escola. A escola ela precisa abrir o caminho, o diálogo, para que o bullying de fato seja combatido. Até mesmo para que não chegue a extremos. Aconteceu, isso é um fato real, um menino no Rio Grande do Sul, ele sofreu bullying dentro da escola, ele era um menino mais pobre, sofreu bullying dentro da escola, passou a ser chamado de coisa feia, uma ideia, por todos os colegas, e aí num momento lá ele se irritou, os colegas estavam sacaneando ele se irritou e foi brigar com os colegas, só que os colegas eram o maior número, os colegas acabaram agredindo esse menino até a morte. O menino morreu. Então, bullying, ele pode chegar a consequências terríveis. E é por isso que a gente precisa sempre debater, sempre discutir, sempre mostrar que esse não é o caminho. Tá? Agora, imagina, por exemplo, não só para quem sofre, mas imagina a relação do agressor. O agressor, quem pratica o bullying, ele passa a considerar viável ou legal, ele passa a considerar normal, ele naturaliza as relações ofensivas, né? Ele passa a considerar normal se relacionar com o outro a partir da ofensa e da agressão. Percebe? Ele está naturalizando a agressão, ele está naturalizando a ofensa. Então é um jovem, uma criança que vai se formar com uma mentalidade equivocada. Ele vai se formar enquanto indivíduo com a mentalidade de que é normal, é natural fazer piada com o outro, ou humilhar o outro, ou enfim, de forma sistemática, repetitiva, que não seja com o intuito único e exclusivo de ofender o colega. Debate sobre cancelamento. Então, muitas vezes o indivíduo é cancelado, né?
E aí a gente tem uma questão que a gente tem que abordar também, destrinchando aí até do bullying, que é o cancelamento. Muitas vezes o indivíduo é cancelado por algo que ele fez no passado. O tribunal na internet não considera a revolução, redenção ou evolução das pessoas. Condutas de 5 ou 10 anos atrás são motivo de cancelamento. O que é o cancelamento? Cancelamento é basicamente um linchamento virtual, né? Então alguém faz alguma coisa errada e a partir desse pensamento, dessa coisa errada que esse alguém fez, as outras pessoas elas passam a perseguir e a tratar o indivíduo como um menosprezo tremendo. Então elas passam a agir como se aquele indivíduo não tivesse qualquer perspectiva de ação. Elas agem dessa forma. E muitas vezes o indivíduo não tem a chance de se recuperar, né? De falar, pô, não, peraí, cara, eu errei, beleza, como todo mundo erra. Eu sei que tem alguns casos, inclusive, que é crime, né? Não estou dizendo que não seja, não estou dizendo que ele não tenha que ser punido legalmente, civilmente. Estou dizendo que às vezes o linchamento virtual, as ofensas que vêm por toda uma rede, elas são muito mais pesadas do que aquilo que o indivíduo fez. Vou dar um exemplo, não foi virtual, mas foi um exemplo que aconteceu, se não me engano, em 2007, tem um tempo já, uma torcedora do Grêmio ofendeu injúria racial, com palavras racistas, um goleiro, se não me engano, do Santos, chamado Aranha. Ela ofendeu, gritava, feito uma pessoa, um bárbaro, né, sem civilidade. E gritando, ofendendo o goleiro. Pegaram essa imagem. E aí o Grêmio ele foi suspenso. Ele foi eliminado da Copa do Brasil em função das ofensas raciais que o atleta sofreu. Justo, beleza. Só que aí depois que a menina se arrependeu, era uma jovem, 16, 17 anos. Se arrependeu, falou, não era pra eu ter feito, se arrependeu. Injúria racial. Mas aí tacaram fogo na casa da menina. Acredita nisso? A menina, obviamente, não tem que ofender ninguém. Com injúria racial, menos ainda. Mas tacar fogo, atear fogo na casa da menina é uma reação desproporcional à ofensa. Ela não queimou a casa de ninguém. Ela não colocou em risco a vida de ninguém. Então, assim, uma coisa é uma injúria racial que ela vai responder, e ela respondeu, que ela vai cumprir aquela pena por qual ela é responsável. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma reação desproporcional a uma ação. O cancelamento é uma reação desproporcional. Quase sempre uma reação desproporcional. Que é um grupo de pessoas que acabam promovendo um nichamento virtual do indivíduo. Então o indivíduo não tem nem chance de responder, porque ele responde e vem 300 pancadas em cima dele. Ele não tem mais o que falar. Então, alguns danos profissionais e emocionais, eles acabam sendo irreparáveis. Então o indivíduo que ele sofre cancelamento, ele muitas vezes não sabe como vai conseguir reaver, ou como ele vai conseguir se recuperar daquilo que ele estava passando. Acontece. O tema já foi debatido em nossa trilha. Para maiores informações, pode ouvir o de cancelamento do Rota Alternativa. Passou, né? Foi na trilha passada, né? Você já percebeu que recebeu algum e-mail que pedia para confirmar dados pessoais? Foi seguido nas redes sociais por algum perfil desconhecido? Já aconteceu contigo, Isadora? Tu olha lá no teu Instagram, tem um cara que tu nunca viu, ou uma mulher que tu nunca viu, e te começa a te seguir. Tu fala assim, pô, o que é isso? É aquele perfil fake? Já viu aquele perfilzinho fake? Que quer só pegar teus dados? Tem muito, né? Algum familiar seu recebeu uma mensagem, uma pessoa pedindo transferência em dinheiro? Já aconteceu? Já ligaram pra minha mãe, falando assim, minha mãe faz isso. Até uma dica, né? Meu nome é André, né? E o nome do meu irmão é Lucas. Aí ligaram pra minha casa. Aí minha mãe atendeu e falou assim, tô aqui com seu filho, vou bater nele, sei o quê. Aí veio uma pessoa gritando, falando, socorro, sei o que e tal, sei o que. Aí minha mãe parou assim, Jonathan! Aí o cara, Jonathan, é você? Aí, sou, mãe. Minha mãe, eu não tenho nenhum filho chamado Jonathan, desliga o telefone.
É uma forma. Mas isso acontece. Os golpes. Existem golpes nos meios digitais. Existem golpes nas redes sociais. Existem e-mails. Sabe aqueles e-mails de spam que mandam pra você falando: olha, você tem uma dívida no Banco do Brasil. Eu nunca tive conta no Banco do Brasil. Você tem uma dívida na Caixa Econômica Federal. Tá, cara, eu não tenho conta na Caixa Econômica Federal. Então assim, aparece, e mesmo que você tenha conta, você tem que baixar um aplicativo, baixar uma imagem, clicar. Invariavelmente é um spam. Invariavelmente é um golpe. São pessoas que querem roubar os dados, né, digitais. Então a dica aí, ó. Não acesse nem compartilhe links recebidos por e-mails, mensagens instantâneas ou banners de sites, a menos que você tenha certeza de que são confiáveis. Então apareceu lá, Lucas PR, confiável, tô brincando, piadinha, desculpa, não pude deixar de falar do melhor goleiro do Brasil. Mas enfim, apareceu um e-mail que você considera confiável, uma fonte confiável, você sabe quem você estava esperando aquele e-mail, né? Confiável. Aí você pode acessar, beleza. Mas, pô, um e-mail que tu não sabe nem a origem, aparece lá, eu já vi um, @maladireta, negócio assim. Pô, não. Mala direta, até existe um comércio de mala direta, mas assim, não é o caminho, né? Beleza. Preste atenção a mensagens encaminhadas e evite compartilhá-las se não tiver certeza da fonte. Isso é um cuidado, tá, gente? Até com relação a fake news. Um bando de gente que fica passando mensagem aí, às vezes a mensagem é falsa, não é verdadeira, e ela ainda assim ela vai compartilhando. Quer dizer, é uma mensagem falsa que chega pra ela. Se a mensagem falsa chegasse nela, ela falasse: pô, peraí, essa mensagem aqui não é verdadeira, jogasse fora, era uma coisa. Mas quando você pega a mensagem, você não avalia se ela é verdadeira ou falsa e passa adiante, você está cometendo um equívoco, porque você está propagando uma notícia que não é verdadeira. Desconfie de mensagens com muitos erros ortográficos, né? Como é que era o nome do banco? O nome do banco é Santander, né? É Santo André. Colocaram Santo André, mandaram porque era Santo André. Aí o cara falou assim: pô, qual banco? Santo André, aquele vermelho. Mandaram assim. Então é óbvio que aí é falso, né? Especialmente se elas pedirem para você acessar algum link ou fornecer alguma informação. Promoções imperdíveis ou mensagens que denotam urgência são sinais que algo pode estar errado. Então desconfie sempre que receber. Na dúvida, né, confirme pessoalmente o contato de quem lhe encaminhou determinada mensagem. Então você recebeu um e-mail da Isadora. Tava lá: você ganhou R$1 milhão. Aí eu vou mandar a mensagem para a Isadora: Isadora, pô, tu tem R$1 milhão para me dar? A Isadora vai falar: não, até tem R$1 milhão, mas eu não vou te dar. Aí eu vou falar: então beleza, né, Isadora? Isadora que cheia da grana. Isadora tá emprestando dinheiro pro Vasco. Tá não, Isadora? Pra 777? Ih, cara, eu falo 777 aqui no estúdio é proibido. Eu já falei pra vocês que no estúdio só tem vascaíno, né? Eu falo 777 no estúdio, eles me fuzilam, cara, pô. Então assim, você vai falar pessoalmente com a pessoa, mandar uma mensagem, falar: pô, peraí, é isso mesmo? Isso mesmo tá acontecendo? Então a gente vai pensar aqui agora a proposta, gente. Proposta. Após ler os textos motivadores, né? São lá, tem o nosso material, você vai olhar. Produza um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Fora dos stories. Impasses e caminhos da educação digital para uma sociedade virtual mais equilibrada. Uma sociedade virtual mais equilibrada. Como é que a gente constrói uma sociedade virtual mais equilibrada? Que caminhos a gente pode seguir, né? De que forma a gente pode construir uma sociedade que de fato nos traga benefícios? Porque no futuro, é possível até que a gente possa trabalhar de casa. Olha só que maravilha, hein, Isadora? Não, né? Tem uma parada do contato que é maneiro também. Mas algumas atividades você pode fazer de casa também. Até para construir um melhor caminho. Após o estudo do tema proposto nessa unidade, a gente quer que você responda isso aí, ó. Identifica o impacto da tecnologia na vida cotidiana? Muito bem, mais ou menos. Compreendo as consequências da exposição nos âmbitos público e privado na vida das redes sociais? Muito bem, mais ou menos, não consegui, não tentei. Consigo já elaborar um plano de ação para alcançar o objetivo? Muito bem, mais ou menos, não consegui, não tentei. E aí, a gente fica por aqui. É o final da unidade, né? Com essa proposta de produção do texto argumentativo, dissertativo argumentativo,
com o tema que a gente discutiu aqui ao longo de 3 aulas. Valeu, pessoal! Eu vou ficando por aqui. E aí, Isadora, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau.